prefere o horário mais cedo. Bem, Rui, pelo dito, ele comentando sua fala, haveria juízes que não são ruins. O que deixa o Dino fora desse grupo? O que ele teria feito concretamente, o que ele teria concretamente feito de errado como juiz? Aí eu emendo com uma pergunta minha. O problema é algo que a pessoa fez de errado ou ela tem que ter feito algo de certo para não ser um juiz ruim? Olha, nós temos casos concretos de juízes que não são esses carniceiros. Um deles é o Valois, um juiz do Amazonas. Muita gente deve conhecer. Ele foi colunista do DCO por um período, escrevia sobre o problema judicial. Ele é uma pessoa que luta contra essa monstruosidade. Quer dizer, já pelo fato de a gente destacar ele, a gente pode ver como é que são os juízes brasileiros. Existe uma associação que é a Associação dos Juízes pela Democracia, onde estão esses juízes aí. Eu nunca tive curiosidade de ir lá para ver quantos juízes estão filiados nessa associação. Mas uma coisa que eu sei é que a maioria dos diretores da associação são perseguidos pelo sistema judicial. O sistema judicial ele não é um sistema onde você pode julgar as pessoas pela bondade ou pela maldade. É um sistema burocrático e ditatorial que praticamente impede essa dissidência. Se você for um juiz muito democrático, se você realmente começar a se manifestar contra as mazelas do sistema judicial, você vai acabar na cadeia. Você vai ser perseguido, não é uma coisa simples. Bom, a gente já ouviu falar dos juízes que têm uma posição, digamos assim, democrática. O Flávio Dino não faz parte dessa turma, nunca fez. Ele é um juiz como outro qualquer. O irmão dele é procurador. Que é uma coisa... A pessoa não é democrático. Isso é um político burguês. Político burguês não é democrático. E depois a gente viu, né? Ele, no PSB, ele está em casa. Porque o PSB, o que é? É sublegenda do PSDB. Quem que indicou essas pessoas? Foi o Alckmin, Márcio França. Essa turma que está controlando o Ministério da Justiça. Isso é uma barbaridade. O pessoal do PT devia ver isso daí. Tudo bem, o Lula tem que dar ministério para os caras que apoiaram ele? Dá ministério, mas não dá Ministério da Justiça. Pô. Eu não sou favorável à aliança com o PSB. Né? Não era favorável que o Alckmin fosse vice. Mas aí é o PT. Bom, o PT tem uma política de aliança com esses canalhas da política burguesa. Faz como acontece, dá o Ministério do Turismo para o cidadão. Pô. O Ministério do Turismo ninguém vai dar golpe. Né? Tem 37 ministérios, cria um outro ministério aí. Pô. Você tem que botar o Flávio Dino, sei lá, põe o Flávio Dino no Ministério da Pesca, qualquer coisa. Onde ele tiver, ele vai fazer um estrago, na minha opinião. Assim como o Alckmin. Mas você vê, o Alckmin ele deu o Ministério da Indústria e Comércio. É um nome imponente. Mas o Ministério da Indústria e Comércio é uma espécie de Ministério de Relações Públicas com os empresários. Então, o que vai acontecer aí? Nada. Os empresários vão procurar o Alckmin e falar, Alckmin, não dá para ter um incentivo aqui para a indústria da baba de quiabo? Aí o Alckmin leva lá para o Lula essa proposta. Tudo bem. É ruim, vai dar problema. Mas não é tão ruim quanto o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é uma coisa muito problemática. E tem dois sentidos problemáticos, como nós apontamos aqui. É um ministério social. Você precisa ter uma pessoa, né, eu acho, né, se vamos supor que nós tivéssemos aí
a possibilidade de dar palpite no governo Lula. Eu diria o seguinte, vamos colocar uma pessoa, sei lá, que tenha um mínimo de sentimento humano, de compaixão pelo menos. Coloca aí o Júlio Lancelotti nesse Ministério na Secretaria de Política Penal. Vai colocar um açougueiro, cidadão que foi indicado pelo Flávio Dino, ele é um açougueiro. Ele é um criminoso. É quase que um criminoso de guerra. Ele participou de uma operação onde as pessoas... É que a maioria das pessoas só ouviu falar do Carandiru, né? Muito tempo depois. O assunto envelheceu, né? Mas eu, por exemplo, o PCO estava aí quando teve o massacre do Carandiru. Eu acompanhei os jornais do dia que falam. Eu olhava aquilo lá e estarrecido. Falei, nossa, eu sabia que o governo Fleury iria ser um governo muito ruim. Muito ruim mesmo, desse ponto de vista, inclusive. Porque o Fleury ele tinha sido promotor público. Então, a hora que ele foi eleito governador, você fala, esse cara aqui ele vai pintar o estado de São Paulo de sangue. Aí aconteceu esse massacre. O PT apoiou o Fleury naquela época. Nós fizemos uma campanha contra. Aí o pessoal do PT, assim, só faltava ir lá e atirar na gente também. Aí houve esse massacre. Nós denunciamos isso daí como uma coisa criminosa, mas a opinião pública na época era toda a favor do massacre. E deixo aqui a pergunta para os que estão ouvindo o programa responderem. Como é que a esquerda se posicionou diante dessa pressão da opinião pública em favor do esquartejamento, do assassinato de pessoas indefesas, pessoas que, além de estarem desarmadas, já estavam na prisão, né? Que o povo responda aí, e eu vou dizer quem é que se colocou contra o massacre naquele momento. Um comentário sobre tem alguns superchats. O Pão com Ovo diz o seguinte: a favor da criação do Ministério dos Dinossauros para o Flávio Dino. Seria um ministério melhor também. Há também uma série de comentários aqui que comenta a estranha semelhança entre o Flávio Dino e o personagem do desenho Uma Família da Pesada, Peter Griffin. O pessoal dá no Google depois, é realmente muito parecido. Mas eu queria que você comentasse, você falou sobre o problema do juiz humano, né? O Valois foi chamado para negociar a rendição dos presos em uma rebelião no Amazonas que teve, porque os presos consideravam que ele era uma pessoa humana. E você considera que o secretário de Políticas Penais e o Flávio Dino seriam convidados pelos presos para negociar a situação no presídio? Caso. O Valois foi convidado e a imprensa fez uma campanha de que ele estava a soldo do PCC, ou coisa que o vale, uma calhordice total. Quase foi assassinado. Aí por aí você pode ver como é fácil ser um juiz. Porque o Valois, por tudo que eu vi dele até hoje, ele é uma pessoa íntegra nesse sentido. É uma coisa... O governo Lula o Lula deveria se preocupar de não passar a história como uma pessoa que, ao invés de debilitar, reforçou esse nazismo institucional. Não tem o racismo estrutural? O sistema penal judiciário brasileiro é um nazismo institucional. Por isso que eu não levo a sério e sou contra a ideia da defesa das instituições. Essa instituição ela teria que ser obliterada. Não teria que sobrar pedra sobre pedra. É uma instituição nazista. As prisões são campos de concentração. A polícia é uma espécie de SS para
controlar a população civil. Os juízes, eles são piores do que os juízes da época do Hitler. E se alguém achar que é um exagero, vamos pegar os livros de história, eu vou demonstrar que é assim, que os juízes brasileiros são piores do que os juízes alemães daquela época. Porque eles atacavam seletivamente a população. Esses aqui atacam a maioria da população brasileira.